Olha só, você que acompanha o nosso TRB Notícias, nós vamos mostrar, dividido em 3 matérias, como é o atendimento a pacientes positivos de Covid-19 aqui no nosso município. Vamos estar mostrando os atendimentos no Hospital Municipal, no Hospital Regional e também na UPA. Nesse primeiro momento, nós estivemos na UPA para mostrar como se dá esse atendimento lá. O atendimento na UPA, a gente atende a demanda de pacientes com casos moderados a graves, né? E o nosso atendimento é de segunda a segunda, 24 horas por dia. Então, aquele paciente que tiver com caso moderado a grave, ele deve procurar a UPA para o seu primeiro atendimento ser realizado. Os casos leves, vale ressaltar que eles são atendidos no Hospital Municipal, no Centro de Referência Síndrome Gripal. Esse centro funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 16, e os finais de semana ele funciona no sábado, de 8 da manhã a meio-dia. Então, fora desses horários que a unidade de lá não estiver funcionando, os pacientes leves e moderados deverão procurar atendimento na UPA. Os casos leves deverão procurar atendimento no dia que estiver funcionando a unidade. Como é a questão de que o paciente ele chega aqui com Covid-19? Como é que é feito o processo aqui? Na verdade, a gente só consegue fechar o diagnóstico após a avaliação médica e após resultados de exames, né? Então, quando esse paciente ele chega e ele fala os sinais e sintomas, né, a partir da queixa dele é que o médico vai avaliar para tentar fechar esse diagnóstico. Então, até a gente saber se esse paciente é um paciente suspeito ou um confirmado, a gente isola esse paciente numa área específica que a gente tem aqui na UPA, solicita exames, esse paciente é avaliado pela equipe multiprofissional para poder finalizar o diagnóstico dele. Quando ele dá positivo para a Covid-19? Quando ele dá positivo para a Covid-19, a gente tem que avaliar como esse paciente está. Se é um paciente grave, a gente tem que encaminhar para o local adequado para receber esse paciente. No nosso caso, o Hospital Regional Público do Marajó é a referência para o paciente grave, é a unidade de saúde que tem leito de UTI, então a gente acaba solicitando a transferência desse paciente. Tá? Na ausência de leito no hospital regional, esse paciente pode ser transferido para as outras unidades, no caso Belém. A UPA, ela fica provisoriamente com esse paciente. A gente não é uma unidade de internação, até porque nós temos um hospital de referência que, como eu disse, é o Hospital Regional Público do Marajó para casos graves. E nós temos o Hospital Municipal, que tem uma ala específica também para os casos leves. Então, a nossa função é acolher esse paciente, diagnosticar e posteriormente encaminhar ele para um dos hospitais. A gente não fica com esse paciente internado por muito tempo, exceto quando um desses locais não tem leito para poder receber esse paciente. Então, a pessoa está com alguns sintomas da Covid, ela deve ir primeiro aonde? Se ela está com sintomas leves, ela deve procurar o Centro de Referência de Síndrome Gripal, que é lá no HMB, no Hospital Municipal de Breves, né, que funciona naqueles horários que eu já disse anteriormente. Ela vai ser avaliada também por uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, e ela vai falar o que ela está sentindo, e lá também vai ser feita a testagem no dia que essa paciente tiver o agendamento prévio. Então, não é chegar e achar que vai fazer os testes. Existe toda uma questão, toda uma avaliação por trás disso, para definir os critérios de testes, né? Porque nem todo mundo faz teste. A gente precisa de critério para fazer os testes rápidos, para poder fechar o diagnóstico. Essas são as informações nas imagens de Jonathan Teixeira. Eu volto ao estúdio do TVB Notícias.